Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, a todos que nesse instante compartilham desse vídeo. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde. Estamos mais uma vez aqui para promover a mensagem do Evangelho, através da nossa reflexão que nós fazemos entre o período de 3 em 3 dias, para edificação, para mantermos nossa fé firme, com a perseverança, na esperança de um dia darmos a vida eterna, e o Evangelho é essa possibilidade dá a todos aqueles que esperam. Então, nós somos da Igreja Presbiteriana do Monte Santo, onde temos como nosso pastor efetivo o Reverendo Robson Ramalho, e aqui estamos fazendo parte da nossa congregação aqui do José Pinheiro, e como sempre nós nos reunimos através dessa reflexão para propagar o Evangelho, para compartilhar a palavra do Senhor, para que a gente possa, no meio dessa crise toda, andarmos por fé, fortalecidos pela palavra de Deus. Eu queria compartilhar um texto essa noite de quinta-feira, em que essa palavra se encontra lá na carta de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 7. Texto muito interessante que eu refleti esses dias, a respeito da integridade, da abnegação, do compromisso que Paulo tinha com essa igreja, com o amor, o zelo, a dedicação que Paulo tinha. Aqui ele está em defesa do seu ministério e aborda vários temas importantes para a nossa reflexão e também que servem para os nossos dias. Eu queria compartilhar no capítulo 7, do verso 1 ao verso 10, que diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivemos. Muito grande é a minha fraqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em todas as nossas tribulações. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristados com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque foste contristados para o arrependimento. Pois foste contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresses. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vamos orar? Soberano Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. E nesta noite, ó Deus, em que compartilhamos a Tua palavra, queremos te pedir, Senhor. Como sempre, ó Deus, nos humilhamos diante da Tua santidade, do Teu poderio, da Tua soberania, da Tua graça. Em clamar, ó Deus, que o Senhor traga o nosso coração, ó Deus, iluminação através da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós dependemos de Ti. E sem Ti, ó Deus, nada realmente nós podemos fazer.
E agora te pedimos, ó Deus, fala o nosso coração, conforta, com essa palavra, Deus, que traz alento e esperança ao coração do cristão, Senhor. Abençoa, Deus, todos quantos têm acompanhado nossas transmissões, ó Deus. Que aqui, ó Deus, nós não estamos mercadejando a Tua palavra, mas sendo fiéis, ó Deus, para que eles entendam e nós entendamos, ó Deus, que a Tua palavra é o único poder que pode transformar o homem e trazê-lo ao arrependimento, Senhor. Por isso, Deus, nós te pedimos, nos usa, Senhor, mesmo sabendo que nós somos incapazes, ó Deus. Mas Teu Santo Espírito, ó Deus, nos capacita e nos usa, ó Deus, para esse propósito, ó Deus. Somos agente em Tuas mãos, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, tomando por base essa carta, eu queria compartilhar com os irmãos algo interessante que acontece no nosso dia a dia agora, nesses tempos que nós temos vivido, onde muitas pessoas elas questionam o comportamento de pessoas e de líderes que estão à frente do nosso contexto no Estado, no nosso país, enfim. A todas as autoridades que estão investindo, né, de levar e cumprir aquilo que é determinado nos seus devidos cargos. Então a gente fica a questionar como é que as pessoas agem sem nenhum pudor em tempos difíceis como nós estamos passando. Justamente aqueles que deveriam lutar pelo povo, e muitas vezes com seus discursos soberbos e vazios, que utiliza aquele jargão, nós vamos governar pelo povo e para o povo, coisa desse tipo, né, que a gente sabe. Entretanto, irmãos, nós ficamos perplexos com a tão grande degradação da humanidade ao vermos o contexto do comportamento dessas pessoas. E quando pensamos que já chegamos no limite, no auge dessa degradação, aí surge a evidência que não. Elas continuam a evidenciar, a mostrar quão grande é a depravação da humanidade. E quanto precisam de um Salvador, de Cristo Jesus como Salvador, para que gere no seu coração arrependimento e ande nas boas obras que de antemão já foram preparadas para que todo cristão ande nela. Então, diante disso, irmão, nós vamos ver que no ápice dessa pandemia, o egoísmo, a soberba, a vaidade, a ganância, a avareza doentio dos homens, ela faz com que eles mostrem toda a insensibilidade com a causa dos necessitados. Né? E você vai ver que se fala em desvio de verbas, se fala em superfaturamento dos hospitais, de campanha, de respiradores, de IPIs, de tudo aquilo que traz assistência àqueles que precisam nesse instante. De tudo que seria para dar uma assistência maior às pessoas infectadas, mas eles não se importam com isso, nem com a população. Porque a vaidade, a degradação espiritual deles, eles se corrompem para que o seu egoísmo, a sua vaidade, ela seja preenchido com essas coisas. E aqui, irmãos, eu ficava a imaginar justamente, quando eu li esse texto, a dedicação de Paulo, né, sem nenhuma vaidade ao trato com essas pessoas, né, ao ponto de ele compartilhar que deveriam caminhar juntos, porque se viverem juntos, ele também crê, se morrerem juntos, eles cria que também viveriam juntos. Então, irmãos, a explicação para esse comportamento não foge do comprometimento teológico, em que nós vemos que é a degradação total do homem, ou seja, porque seu ser está totalmente comprometido, o amor, o afeto, a mente, a sua vontade. Como bem escreveu George Whitefield, um livro que eu ganhei de um irmão, de um pastor amigo, onde ele diz que a condição humana ela é desesperadora, porque o homem vive em estado de condenação. Estão espiritualmente mortos, estão obstinados a fechar os olhos para Cristo e para o Evangelho. E ele diz assim: estáis
em estado de condenação. Eu te digo, ó homem, ó mulher, estáis mortos, condenados, se não tiverem um novo coração. Então, irmãos, o homem, na sua depravação total, ele anda pensando que está em estado de liberdade, ou seja, não depende de Deus para nada ou para coisa alguma, e ele anda para a sua própria condenação. Lutero já dizia que o homem decaído, ou seja, o homem não regenerado, ele usa a expressão em latim, homo in si incurvatus, o homem voltado para si. A natureza do homem decaída é tão voltada para si que chega a usar o próprio Deus a fim de conseguir os seus próprios fins. Então, irmãos, essa é a condição do homem sem Cristo, sem o Salvador, sem ser regenerado. Ele anda na perspectiva de tudo que ele faz para saciar a si próprio. E, se possível, usa até as coisas de Deus e fala em nome de Deus para conseguir. Então a gente vai ver, irmãos, que essa degradação acometeu o homem de uma forma que em todo o seu ser está corrompido. A Escritura diz que o homem e o coração do homem procede dos maus desígnios, como a prostituição, o furto, o homicídio, o adultério, a avareza, a malícia, o dolo, a lasciva, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E o texto lá de Lucas, ele fala justamente nesse grande campo de alcance do pecado em que o coração do homem leva a cometê-lo. Porque, como o texto diz, o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Então, irmãos, podemos avaliar da seguinte forma: a maldade humana como um estado de depravação total, e assim não devemos esperar a coisa boa do homem, mas sim o pior dele. O pecado é o desejo do homem em obter a autonomia e viver longe de Deus e negar a Deus e idolatrar a si mesmo. O apóstolo Paulo aqui nos dá uma lição. Eu vou estar nesse texto justamente fazendo essa comparativa, separando as devidas proporções do que o texto fala, mas aplicando naquilo que a gente vê no dia de hoje, a sensibilidade com o ser humano e com as causas do Senhor. E a gente vai ver que o apóstolo Paulo dá uma lição mostrando uma vida regenerada, em que demonstrou amor, afeto, cuidado e zelo pelos necessitados. É tanto que nos capítulos posteriores nós vamos ver Paulo levando a oferta à Judéia, chamando toda a Macedônia. Vamos ver pessoas as mais humildes possível, contribuindo com aquilo em que elas traziam, porque elas entendiam que primeiro estava dando ao Senhor, segundo aqueles que precisavam. E Paulo levantou o Tito justamente para esse fim de levantar essas ofertas. E a gente vai ver, irmãos, que Paulo tinha um grande carinho por essa igreja. E ele mostra justamente através desse capítulo 7, esse afeto que ele tem pela igreja de Corinto. E ele andava justamente em busca dessa santidade. Isso, irmãos, só acontece com quem é transformado, com quem é regenerado, com quem nasceu de novo. E Paulo entregou seu coração a Deus e aos membros do corpo de Cristo. E isso é o que identificamos em Paulo. Buscava justamente a santidade por temor a Deus. E a ninguém tratava com injustiça ou corrompia. E seu sentimento era de unidade, como diz aqui no início do texto. Paulo diz assim: tendo, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então a gente vai ver a promessa, serei vosso pai, está no final do capítulo 6, que diz assim: serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, diante dessa promessa, devemos nos guardar e andar em santidade e no temor do Senhor. E Paulo continua no verso 2, ele mostra nesse afeto,
em que ele diz assim: acolhemos em vosso coração, a ninguém tratamos com justiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Então, Paulo se dedicava, tanto que ele usa a expressão que deixava de desgastar, né? Dar o máximo de si por essa igreja. Uma compreensão que ele estava fazendo isso com temor, por amor. Então, irmãos, nós vamos esse texto e isso evidencia uma transformação. Em que aqui nós entendemos que, quando Paulo ele diz assim, não falo para vos condenar, ou seja, não estava julgando, estava apontando, porque já tenho dito, está isso no nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha fraqueza para convosco, e muito me glorio em vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em todas as nossas tribulações. Então, as lutas, as causas que acometia a Paulo, ele tinha isso como alegria por causa dessas pessoas a qual ele estava aqui se dedicando, entregando até sua vida por essa igreja. Então, irmãos, Paulo, ele passou um grande momento da sua vida, dificuldade e lutas. Como ele expressa no verso 5, onde ele diz assim, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Ou seja, eram lutas, perseguições, por causa da causa do Senhor. E aqui agora há pouco, a gente comentando, eu com minha esposa, Rosângela, o fato que nós estávamos assistindo uma série do escravo, e a gente fazia a analogia, a comparação, em que o escravo ele é submetido ao seu senhor, sofria tudo, passava por tudo, mas tinha resistência, tinha desejo da sua liberdade e tinha uma ânsia de chegar a esse momento e lutava para isso, e lutaram. Muitos pereceram, muitos pagaram o preço por essa busca dessa liberdade, mas eles tinham esse compromisso de um dia ser liberto. E o cristão, olhando agora na parte espiritual, tem que buscar em Cristo justamente essa servidão de servir a Cristo e abstendo-se das coisas que o mundo oferece. Como Paulo inicia o texto aqui dizendo, com muita propriedade, aperfeiçoando na santidade por temor ao Senhor. E quando nós entendemos que nós somos escravos do Senhor, nós devemos nos dedicar e nos esforçarmos por essa causa que é Cristo, independente das lutas que não são fáceis, como o próprio Paulo aqui nos ensina nesse início de texto, a partir desse verso 5, onde ele diz que nenhum alívio teve, pelo contrário, eles foram atribulados. E ele diz uma expressão muito forte, lutas por dentro, lutas por fora e temores por dentro. Então, isso é inerente a nós cristãos, é em luta constante contra o pecado, contra uma vida devasta que quer nos arrastar, em busca desse caminho, dessa luta que é constante para buscarmos a santidade, que é progressiva, e nós sabemos disso, é dia a dia, clamando ao Senhor com misericórdia, para que a gente vença as tentações e as lutas que o pecado nos oferece. E assim, irmãos, Paulo diz que era lutas por fora e temores por dentro. O momento justamente é de evidenciarmos o nosso novo nascimento, cuidando dos fracos, dos necessitados, que nós estamos juntos como corpo de Cristo. E onde um membro desse corpo sofre, todos nós sofremos. E devemos ter esse sentimento de unidade, irmãos. E esse é o momento em que pessoas têm perdido seus empregos, pessoas têm passado dificuldade econômica, né, de gênero alimentício, e nós, como Igreja do Senhor, devemos nos levantar para acudir, para socorrer, lutar por essa causa, que é a qual nós enfrentamos, ajudar os mais necessitados, os fracos, aqueles que precisam de nossa ajuda. E Paulo não teve nenhum alívio, o texto é bem claro aqui, onde teve tribulação, ele expressou que eram lutas por cima de luta.
mas havia aquele que podia consolar, o qual trouxe esse consolo. Veja no verso 6. Porque Deus, que conforta os abatidos, Deus conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Era a grande preocupação de Paulo, que ele tinha enviado a Corinto para uma missão. E Paulo agora se alegra e se sente consolado com a presença de Tito. Então, irmãos, a vida do crente ela passa por esses altos e baixos, momentos difíceis, mas a luta tem que ser permanente. E fazendo a analogia com aquela passagem dos escravos. Os escravos eles tinham serviço ao Senhor com dedicação, e isso também a gente tem que fazer para a vida cristã, para a vida espiritual. Tem que ter essa dedicação, esse esforço, esse sacrifício por Cristo. Verso número 7. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebemos de vós. Ele está se referindo à igreja. Referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto e o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Então Paulo se alegrava. A vida do crente, irmãos, nunca foi fácil, nem será. Nós temos uma luta constante contra o pecado. Nós temos uma luta constante contra as tentações. Nós temos uma luta constante contra nós mesmos, contra o velho homem que muitas vezes quer se levantar e realizar o desejo da carne. Mas enquanto nós estamos nesse mundo, nós iremos passar por essa aflição. Afinal, o próprio Jesus nos alertou. Lá em João 16,33, no mundo tereis aflição. E essa experiência é para que a gente ande firme no Senhor, sabendo que isso aí vai ser uma constante na nossa vida. E aqui estamos experimentando por mais essa aflição. Momentos que nós não podemos mais nos reunir para louvar, para orar juntos, em comunidade, ao nosso Deus. Mas a igreja, ela continua, porque onde nós estamos, nós somos a igreja do Senhor. Então, irmãos, não é um momento de desesperarmos, de unirmos em oração. Eu convoquei o nosso grupo da congregação, em que essa semana, nossa semana era, pelo nosso calendário, era nossa semana de oração. E eu conclamei aos irmãos para que a cada dia, pelo menos 2 irmãos se levantassem em oração, clamando pelo nosso Brasil, clamando pela nossa igreja, clamando pela nossa liderança, clamando pelos membros, clamando pelos desempregados, clamando pelas famílias que perderam seus entes queridos, clamando pelo nosso Brasil. Esse é nosso papel, irmãos, como pessoas regeneradas e transformadas no Senhor. Olhar a igreja como um todo, porque nós somos o corpo de Cristo. E assim, irmãos, não podemos contar. O próprio Jesus, ele no Evangelho de João, no capítulo 15, ele vai dizer que já não chamava mais aqueles de servo, aqueles que o acompanhavam de servo, porque os servos não sabem o que o Senhor faz, mas agora ele chama de amigos. Assim como Paulo desejou tanto ver esse amigo, esse Tito, buscava esse consolo de encontrá-lo, assim nós temos esse amigo e encontramos ele constantemente. Não basta orarmos e levarmos a nossa oração e clamar e invocar seu nome, porque ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E assim, irmãos, esse é o nosso amigo que podemos confiar. E é justamente nesse momento de lutas que nós estamos passando. É justamente nesse momento, irmãos, que nós devemos clamar a esse Salvador, que pela sua muita graça nos regenerou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Irmãos, isso é um privilégio para aqueles que creem no Senhor. Por isso, irmãos, essa comparação que eu estou fazendo aqui, dessa aplicação desse momento que nós estamos passando, é justamente, irmãos, porque pessoas não regeneradas, ele vai agir pelo impulso da carne. Porque o que o corpo semeia, ele semeia a corrupção, a carne semeia a corrupção. Mas aquele que semeia do Espírito, ele semeia vida,
e vida eterna. Então, irmãos, nós não podemos desistir. Paulo não havia muitos motivos para Paulo desistir dessa igreja. Uma igreja totalmente perturbada e compromissada com as coisas da carne, mas Paulo estava rogando a Deus por essa igreja. Paulo havia escrito uma carta muito severa em que ele repreendia a igreja de Corinto pelos seus atos e sua conduta moral, em sua visita anterior a essa igreja. Que essa carta não é encontrada, mas é relatada. A princípio, ele tinha se arrependido, como diz o texto aqui. Verso 8. Porquanto, ainda que vos tenha contestado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contestou por breve tempo. Verso 9. Agora me alegro, não porque fosse contestado, mas porque foste contristados para arrependimento. Pois foste contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresse. Então, irmãos, Paulo havia escrito essa carta com o intuito de levar essas pessoas a um arrependimento, uma reflexão daquilo que ela estava andando na sua condição de vida, para que houvesse uma transformação e uma mudança, em que surtiu efeito, produziu arrependimento e salvação para aquela igreja. Por isso Paulo agora não mais estava arrependido, mas estava alegre, porque a sua carta foi útil, teve um efeito tremendo em produzir arrependimento e salvação naquela igreja. Por fim, verso 10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Irmãos, eu fico imaginando quando as pessoas realmente há uma transformação, uma mudança de conduta, não apenas moralmente, mas com as práticas, com a mudança no contexto espiritual, em que elas denotam realmente que foram transformadas e geram esse arrependimento, e geram salvação. E há aquelas pessoas, irmãos, que andam, como no nosso contexto, que foi citado no início do nosso comentário, da introdução, em que aqueles que só apresentam coisas degradantes para a humanidade, porque não foram transformados, não têm o conhecimento do Salvador. Eu lembro de Paulo escrevendo a sua carta a Romanos, carta aos Romanos, capítulo 1, verso 18, que Paulo fala justamente dessa degradação, dessa depravação, aqui no verso 1, a partir capítulo 1, verso 18, onde ele fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém, que suprime, que prende a verdade pela injustiça. Porquanto, o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como no seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e culcando-se por sábio, tornaram-se louco, mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança à imagem do homem, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E aqui, verso 24, porque Deus os entregou, Deus deixou em sua própria liberdade. Tais homens, Deus entregou tais homens à imundície pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Eles mudaram a verdade de Deus
em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual bendito eternamente. Amém. Então, o Senhor os entregou a paixão, àqueles homens que idolatram a eles mesmos, para a sua conquista financeira, ou intelectual, ou no auge da sua carreira, né, ou no auge da sua evidência política, social. Deus os entregou essas paixões. E esses homens se corromperam, porque andam na sua própria liberdade, sem ter Cristo a seu favor. E assim, irmãos, Lucas, no capítulo 13, verso 3, ele diz assim: não era, eu vos afirmo, se porém não vos arrependeste, todos igualmente perecerei. Sem arrependimento, irmãos, não há salvação. E aqui esse texto é com respeito à morte dos galileus, em que seu sangue foi tomado como sacrifício. E as pessoas acusavam por ter acontecido porque eles tinham muitos pecados. E o Senhor, com essa mensagem, ele traz em que se as pessoas não se arrependerem, de igual modo vão perecer. Irmãos, eu concluí essa reflexão dessa noite, conclamando a você a rogar a Deus que nos ajude a andar em santidade, que perdoe os nossos pecados, nos ajude a ser solidário, amigo, de ter amor, de ser altruístas com as causas alheias. Que a gente, irmãos, clama a Deus que Ele nos aperfeiçoe na nossa santidade, para que a gente possa realmente evidenciar que somos salvos, que somos regenerados, que somos transformados, que somos novas criaturas, demonstrando amor, zelo pelos mais fracos, mesmo que os temores que nós sabemos que tem nos rodeado nos últimos dias, mas que temos um Deus que nos consola, um Deus que vai avante na nossa caminhada, um Deus que é Ele que nos sustenta, não é nós que sustentamos Ele, porque se nós sustentássemos na mão do Senhor, nós o deixaríamos, mas é Ele que sustenta com sua mão poderosa, assim como Neemias sempre ele ressaltava, foi a bondosa mão do Senhor, que fez com que ele saísse daquele estágio em que Jerusalém estava totalmente destruída para levantar os muros de Jerusalém. Uma cidade edificada, a qual ele ajudou a levantar, porque a confiança não estava na sua força, mas estava na força do Senhor. Isso, irmãos, eu concluo, é necessário que a gente pregue para homens mortos em seus pecados, para que a palavra de Deus gere arrependimento pelo convencimento do Espírito Santo de Deus e traga a transformação a esses homens. Então, a nossa responsabilidade é pregar essa palavra de Deus. Assim como Paulo tinha esse amor, em pregar e trazer até aquela carta que naquele momento foi muito duro. E isso foi um pouco constrangedor para Paulo, mas agora eles, a princípio, tinham se arrependido, mas agora não. Gerou foi alegria no coração, porque trouxe evidência de arrependimento e gerou frutos, né? E ele conclui, porque a tristeza segundo Deus, aquela tristeza que traz quando a gente realmente nos arrependemos. Senhor, tem misericórdia de nós. Inútil pecador que sou. Me ajude, Senhor, a ser útil na tua obra. Esse arrependimento que vem através de Deus, ele não traz pesar, como o texto diz, mas traz alegria e salvação. Mas a tristeza do mundo, ela produz morte. Então, irmãos, assim como Paulo disse que o amor do Senhor nos constrange, devemos sentir constrangido pelo amor do Senhor e andar buscando a santificação, buscar o amor, buscar servir. Afinal, nós somos a igreja. O próprio Senhor disse assim, olha, eu não vim para ser servido. Eu não vim aqui, eu vim aqui para servir, eu não vim para ser servido. E aquele que quer ser o maior, você quer ser o maior, seja aquele que sirva. O ensinamento de Cristo, irmãos, é de uma compaixão, é de um amor que realmente, quando Paulo diz que esse amor que nos constrange a poder praticar, a ser imitador do nosso Salvador.
Irmãos, chegamos ao final da nossa reflexão, pedindo a Deus que abençoe seu coração. Eu queria orar por esse momento que nós estamos passando. Deus nos ajude a ser essa pessoa, como aprendemos. Paulo diz assim, ser imitadores meu como eu sou de Cristo. E nós devemos imitar aquilo que é benéfico, aquilo que é salutar para a nossa vida espiritual. E assim, irmãos, eu queria orar nessa noite e clamando ao Senhor pelas nossas vidas, pela minha vida e pela sua vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos conforte, nos console nesse momento que nós estamos passando, para que a gente possa superar toda essa luta que nós estamos passando. E eu olho, irmãos, e vejo que são um pouco da que a igreja perseguida passa. Nós, como igreja livre, estamos passando agora, sendo privados desse nosso encontro, nosso culto. E é como, certa vez, o pastor Robson, ele disse, será que as pessoas adorariam a Deus se não tivesse música, se não tivesse todo o contexto litúrgico? E certa vez, e até ele ressaltou na sua devocional dessa quinta-feira, justamente nesse ponto. Será que as pessoas irão adorar o Senhor? Ali vai se encontrar o verdadeiro crente. E mesmo independente desses aparatos, né, litúrgicos, mas que adora o Senhor, que clama, que busca, que clama ao Senhor e que demonstra arrependimento, que nosso arrependimento tem que ser contínuo. Então, irmãos, que o Senhor nos abençoe. Eu queria orar encerrando, porque o arrependimento realmente ele gera salvação. E sem arrependimento não há salvação. Vamos orar. Deus, bondade, misericórdia, rogamos a Ti, que a Tua palavra, Deus, faça morar no nosso coração, Senhor, e sempre ela nos instrua, Deus, a andar da forma correta que Te agrada, Senhor. Para que sejamos dignos do chamado que um dia foi feito a nós, ó Deus. Numa convocação, Senhor, para Te servir. Por isso, Pai, tira de nós aquilo que não Te agrada, nos ajuda a amar nosso semelhante, ajudar, ó Deus, não usar desse momento, ó Deus, para usurpar nada de ninguém, como nós temos visto, ó Deus, as pessoas se corrompendo, as pessoas se usufruindo da desgraça alheia, ó Deus. Tem misericórdia desses homens, ó Deus. Ó Deus, gera transformação. Teu Santo Espírito, ó Deus, alcance e mude aqueles que não têm a Ti, ó Deus. Que andam na sua vida devassa, ó Deus, no seu desejo carnal, Senhor. Eu clamo a Ti pela Tua misericórdia sobre a vida dessas criaturas, ó Deus. Que o Senhor salva, ó Deus. Porque esse Teu Evangelho é poder para salvar. E justamente os perdidos, o mais ímpio, o mais perdido dos homens. Que o Senhor possa transformar, ó Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que nos trouxe conforto, que nos dá alegria de poder confiar e servir a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmão, já agradeço pela companhia, né, e também aqui eu trago a minha mensagem aos irmãos que fazem parte da nossa congregação. Se vocês quiserem contribuir com seus dízimos, as suas ofertas, pode entrar em contato com o diaconário Ronaldo ou comigo mesmo, né, para que a gente possa estar colocando em dia as nossas despesas, né, mesmo que a gente esteja fechado, mas nós temos despesas fixas, né, e os irmãos que têm contribuído, e eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que têm contribuído com essa obra, né. Que o Senhor nos abençoe e dê um final de semana debaixo da graça e do cuidado do Senhor, né? E estaremos juntos, né, domingo no nosso culto de adoração, né, com a nossa transmissão ao vivo, né, pelo canal da IPB, né, que você possa estar acessando também, estar adorando a Deus mesmo no seu lar, com sua família, né, glorificando o nome do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe.